Salve Maria Santíssima. Sobre a eternidade do inferno ainda, alguns pontos. Santo Tomás, com toda a tradição católica, vai falar sobre a questão da eternidade do inferno. É tudo. Ao mesmo tempo, tota simo, ou seja, a eternidade não é outra coisa senão Deus. Aqui é o sentido pleno de eternidade. Se a gente for falar sobre a eternidade no sentido de fato o que é, não é outra coisa senão Deus. Mas aqui são outras dimensões do aspecto da eternidade, né? Das penas. Mas ainda falando sobre isso, é um presente sempre atual, indivisível e imutável. Na eternidade não há séculos acumulados sobre séculos. Quando eu fiz a comparação dos séculos, como foi falado, era uma metáfora, uma analogia, né? Nem milhões de séculos somados e outros milhões de séculos. Estas são maneiras terrestres e totalmente falsas para se conceber o que é a eternidade. Então, repito, a natureza mesma da eternidade, que não se assemelha em nada à sucessão de tempo, faz com que qualquer mudança seja impossível, seja para o bem, seja para o mal. Aqui já cai por terra que os demônios podem se converter. Orígenes, um dos escritores primitivos, via essa possibilidade. Ele é um grande escritor, né? Tem escritos maravilhosos, mas era um dos equívocos de Orígenes. Ele achava que poderia haver conversão para o demônio, né? Mas de fato não pode, nem para o demônio, nem para as almas condenadas. No tocante às penas do inferno, qualquer mudança é, portanto, impossível. Assim, a interrupção ou mesmo uma atenuação dessas penas constituiriam necessariamente uma mudança. E devemos concluir com certeza absoluta que as penas do inferno são absolutamente eternas, imutáveis, e que esse sistema de atenuação é tão somente uma deficiência de espírito ou um capricho da imaginação e do sentimento. Há teólogos hoje, e até bons teólogos, que não duvidam da eternidade, mas eles acham que as penas serão atenuadas, ou seja, em um período lá da condenação, diminui o tormento, depois aumenta, como sendo uma prova da misericórdia de Deus, né? Existem teólogos nessa linha. O próprio padre José Forteia parece ser dessa linha. No seu livro, na Suma Demoníaca, ele vai falando sobre isso, né? Que eu não vou entrar o que de fato é o certo. Aqui é mais uma questão teológica, né? Então, as questões mais tradicionais são da ideia de que as penas, elas são eternas, e isso é de fé, e elas são imutáveis, elas não diminuem nem um pouco, certo? Aí, sobre a imutabilidade das penas, aí eu não vou dizer se é de fé ou se são argumentos teológicos mais aprofundados, né? Eu não quero entrar nessa questão. Talvez seja um tanto quanto abstrato o que resumi aqui sobre a eternidade, caro leitor. Isso, estou lendo o livro O Inferno Existe, né? No entanto, quanto mais você refletir, mais aparente ficará a verdade. Em todo caso, compreendemos ou não, vamos nos ater nesse contexto. Na clara e precisa afirmação que fazemos a nosso Senhor Jesus Cristo com toda a simplicidade e a certeza da lei. Creio na vida eterna, ou seja, na outra vida que será para todos nós imortal e eterna. Para os bons, imortal e eterna na bem-aventurança. Para os maus, imortal e eterna nas punições do inferno. Um dia, Santo Agostinho, bispo de Hipona, ocupou-se a examinar, na medida do seu poderoso espírito, a natureza da eternidade, onde a benevolência e a justiça de Deus aguardam todas as criaturas. Ele procurou aprofundar-se no assunto. Às vezes ele se via e se sentia paralisado pelo mistério. Eu creio que é assim que a gente se sente, né? De repente, apareceu diante dele, em uma radiante luz, um ancião que tinha uma feição venerável e de resplandecente glória. Era São Jerônimo, que havia acabado de morrer naquele mesmo momento, bem longe dali, em Belém. E enquanto Santo Agostinho olhava com espanto e admiração para a imagem celeste,
que aparecia diante de si, disse-lhe o venerável ancião: os olhos do homem não podem ver, os ouvidos do homem não podem ouvir, e o espírito do homem jamais poderá conceber o que procuras compreender. Em seguida desapareceu. Eis o mistério da eternidade, seja no céu, seja no inferno. Creiamos humildemente e aproveitemos bem o tempo nesta vida, a fim de que quando a nós chegar ao fim desta vida terrena, sejamos admitidos na boa eternidade, e pela misericórdia de Deus, evitemos a outra. A gente poderia perguntar, mas por que que não há arrependimento? Por que que não há chance? Uma coisa que existe no demônio é uma dureza de... eu não vou nem falar dureza de coração, no sentido de coração humano, né? Porque coração a gente remete logo ao órgão biológico coração. Mas há dentro dos demônios uma resistência à graça. Total. E eles, quando pecaram, eles não têm uma inteligência como a nossa. Eles sabiam as consequências da sua decisão e que ela seria irreversível. Mesmo assim, decidiram pelo mal. O condenado, ou qualquer pessoa que morre, quando ela morre, a sua vontade é como se ela não tivesse como mudar mais. É como não, ela não muda mais. Se alguém vai para o céu, não tem como ela ter vontade de pecar. Existe ali uma... eu diria que... não vou usar uma palavra teológica não, mas é como uma atração por Deus. Ou seja, essa contemplação da visão beatífica a impede de querer falsas liberdades e querer o pecado. Da mesma forma, só que em outra dimensão, em outro aspecto, a alma do condenado é tomada por uma perseverança no mal. Então ele é tomado pelo ódio. Ou seja, esclerocardia, um coração duro. Aí seria... alguns cometem esse pecado já nesse mundo. São João Bosco fala que há pessoas que já são condenadas nessa vida. Mas como? Porque elas endurecem o coração a tal ponto que não querem mais se converter. E se decidem por não converter-se. Infelizmente, há pessoas assim. Infelizmente. E essa pessoa vai perseverando no mal. Então, a vontade dela não vai voltar-se para o bem mais. Então, por isso que não há conversão. Não é porque Deus tem uma deficiência na sua misericórdia, não. É porque a vontade, ela persevera nesse mal. Usa umas aspas aí, né? A gente lembra também de um exemplo que é muito triste de um homem que chegou. Tava o capelão de um local pregando para os militares. De repente, ele falou sobre o inferno no sermão, de forma muito dura. Depois que acabou a missa, encerrou a missa, ele foi para casa descansar, e aquele homem foi bater na porta do padre para zombar. Perguntou: padre, quando eu for para o inferno, eu vou ficar cozido, assado ou torrado? Como é que eu vou ficar? E o padre fala o seguinte: quando você estiver lá, você saberá. E bateu a porta, né? Na cara daquele homem, forma de falar. Aquele homem foi com aquela palavra atormentando ele. E ele meditando e se arrependendo. Passou-se os anos, ambos se encontraram. Isso é uma história real. E já bem velhinho, o padre foi procurado, e aquele homem já estava velho também. Falou assim: padre, você lembra de mim? Ele se apareceu: eu sou aquele homem que o procurou para zombar sobre o inferno. Daquele dia em diante eu comecei a meditar. Me arrependi, me converti. E a minha vida foi para fazer penitência. A minha vida foi para a minha conversão e a conversão das almas. Ou seja, a pregação sobre o inferno novamente mostra que leva almas para o céu. Claro que não é pregar o inferno da forma que um protestante prega, né? Forçar a pessoa a se converter. Aquela coisa louca, não. Se você não vier para cacetar Jesus, você vai para o inferno. Não é dessa forma. É como a igreja nos ensina. Também Garrigou Lagrange, no livro O Homem e a Eternidade, que vai falar sobre os novíssimos.
Ele vai falar sobre esses aspectos, né, da questão do inferno. Então vamos lá. Ele vai falar que a maçonaria que nega o inferno constitui uma prova da sua existência, ou seja, o demônio quer que a gente duvide do inferno mesmo. Ao ler a encíclica de Leão XIII, Humano Genus, de abril de 1884, sobre a maçonaria, as obras mais objetivas sobre essa questão, não é difícil descortinar o objetivo real que tem em vista. Depois de a malícia do demônio ter dividido o mundo em dois campos, diz em resumo Leão XIII, a verdade tem os seus defensores e também os seus adversários implacáveis. Aí temos as duas cidades opostas de que fala Santo Agostinho. A de Deus, representada pela Igreja de Cristo, com a sua doutrina de salvação eterna, e a de Satanás, com a sua revolta contínua contra a doutrina revelada. A luta entre os dois exércitos é perpétua, e desde o fim do século XVII, data do começo da franco-maçonaria, que englobou todas as sociedades secretas, as seitas maçônicas, organizaram uma guerra de extermínio contra Deus e contra a Igreja. Tem por fim descristianizar a vida individual, familiar, social, internacional, e para isso todos os seus membros se tratam como irmãos em toda a superfície do globo. Constitui uma outra igreja, uma associação internacional e secreta. Leão XIII, ao terminar a mesma encíclica, aponta a maneira como estas seitas clandestinas se insinuam na confiança dos príncipes, com pretexto falacioso de proteger a sua autoridade contra a dominação da Igreja. Na realidade, é para minar todo o poder, como bem prova a experiência, pois em seguida diz o Papa, estes homens pérfidos lisonjeiam as multidões, mostrando-lhes uma prosperidade de que a Igreja e os reis seriam os únicos inimigos. Afinal, acabam por precipitar as nações no abismo de todos os males, nas agitações revolucionárias e na ruína geral que apenas aproveitam alguns oportunistas. No seu entender, rejeitar toda a revelação divina, toda autoridade religiosa, equivale a contribuir para o progresso da civilização. Esse é o pensamento da maçonaria, né? Que os mistérios e os milagres devem banir-se de todo o programa científico. Põe-se de parte o pecado original, os sacramentos, a graça, as orações, os deveres para com Deus, a distinção entre o bem e o mal, reduzem o bem ao útil, toda obrigação moral desaparece, as sanções de além-túmulo não existem, ou seja, não existe inferno, nem céu, nem purgatório. A autoridade não vem de Deus, mas do povo soberano. A maçonaria caracteriza-se especialmente pelo ódio a Jesus Cristo. Reservam as mais requintadas blasfêmias e imprecações para atingir o seu santo nome. Chegam a procurar hóstias consagradas para as profanarem da maneira mais ultrajante. A apostasia é condição imprescindível para preencher os cargos mais elevados. Os iniciados não têm rebuço em aceitar a condenação de Jesus de Nazaré pela autoridade judiciária e em concordar com a crucificação, como outrora os judeus endurecidos. Combate-se a Igreja Católica como inimiga. A noção de Deus tolerada ao princípio aparece erradicada no vocabulário maçônico. A perversidade satânica da obra aparece oculta no segredo que envolve todos os seus planos. Quanto aos iniciados, quando recebidos nos graus superiores, juram nunca revelar os segredos da sociedade. E eles que se colocam como defensores da liberdade, ligam-se completamente a um poder oculto, que não conhecem e cujos projetos mais recônditos jamais conhecerão. O roubo, a supressão dos documentos mais importantes, o sacrilégio, o assassinato, a violação de todas as leis divinas e humanas, tudo isto lhes poderá ser imposto. Deverão executar estas ordens abomináveis sob a pena de morte.
Não admira, pois, que a Igreja tenha condenado, em várias ocasiões, a franco-maçonaria, designadamente nos pontificados de Clemente XII, Bento XIV, Leão XII, Gregório XVI, Pio IX e Leão XIII. Ou seja, que mostra que a maçonaria ela é especialista em promover isso, né, esse ódio contra a Igreja. Alguém pode dizer o contrário, né? Claro que vão dizer, infelizmente. A maçonaria, que é a primeira a negar o inferno, constitui, pois, pela sua perversidade satânica, uma prova da existência dele. Isso revela-se sobretudo nas profanações da Eucaristia, manifestamente inspirada pelo demônio, e que pressupõe a sua fé na presença real. Esta fé do demônio, como explica São Tomás, não é a fé infusa e salutar com humilde submissão do espírito à autoridade do Deus revelador, mas sim uma fé adquirida, que se funda somente na evidência dos milagres. Vê bem que se trata de verdadeiros milagres, inteiramente diferente dos fatos maravilhosos que ele pratica. Esta terrível profanação de hóstias consagradas constitui, pois, à sua maneira, uma prova sensível da malícia e, portanto, do inferno a que o demônio foi condenado. O próprio demônio confirma, assim, o testemunho da Escritura e da tradição, testemunho que ele desejaria negar. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de anunciar com coragem essas verdades, sem medo. Peçamos a proteção da Virgem Maria e do Arcanjo São Miguel. Amém.